no ar. Tá no ar. Obrigado, Mariana. Boa noite, João Monlevade, região. Começa por aqui mais uma edição do Monlevade no ar. Com o programa com bate-papo com o Falcão. No patrocínio de Loja Brasil, nacionais e importados. Arte Móveis Planejados. Agropecuária Mundo Animal. Supermercado Fraga. Faculdade à Distância Uniacel. Internet Vero. FF Segurança, Monitoramento, Consultoria e Construções. No apoio de Da Lua Presentes, Pneus Arte, Lulu Festas Infantis, Tendência Moda Íntima, Falcão Turismo, Pizzaria e Restaurante Sabor Divino. Hoje nós temos a ilustre presença do César Gandra e da professora Cleonice. Na comunicação, Falcão. Muito bem, muito boa noite, amigo e seguidor da live Monlevade no ar. A alegria que se tem em pensar e aprender nos faz pensar e aprender ainda mais. Uma boa noite para todos. E vamos começar por aqui mais uma edição do Monlevade no ar. Boa noite, Cleonice. Boa noite, Falcão. Pode soltar a voz quando você está dando aula numa sala de aula. Pode falar com você. Boa noite, Falcão. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse papo maravilhoso com vocês. Estamos às ordens. Boa noite, meu amigo César Gandra. Muito boa noite, Falcão. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado estar aqui agora para a gente poder bater esse papo aí. Boa noite, produção. Tudo bem por aí? Boa noite. Você não falou boa noite, bonitão. Tinha que ter falado, né? Quando eu sentir mais à vontade, né? O bom você tá que tá hoje. Tá que tá. Então eu vou deixar a palavra com você, minha parceira de estúdio, Mari. Então vamos Vou te dar o poder? Vamos começar primeiro. As damas, pode? Sim. E eu falo com o cavaleiro. Positivo? Operante. Operante. Então vamos lá. Professora Cleonice, fale para nós quem é você e qual é a sua formação. Bom, eu sou a professora Cleonice. Eu digo que eu sou professora, né? Eu estive diretora, eu estive à frente da educação durante 25 anos da minha vida, mas eu sou professora. Deus me fez professora. Eu trabalho aqui na cidade, eu trabalho atualmente eu estou trabalhando na Escola Estadual Vicente. Eu fui diretora do Parreiras, fui diretora da EMIP. E trabalhei em várias escolas aqui a serviço da educação, ou seja, simplificando, educação é minha vida. Educar é o que eu tenho maior prazer. É isso. Muito bem, o amigo César Gandra, né?
Fala pra gente quem é você e qual a sua formação. Bom, meu nome é César Henrique Gandra, eu sou nascido da cidade de João Molevade. Vivi boa parte da minha infância na cidade de Dionísio, por isso muita gente acha que eu sou de lá, mas eu sou molevadense da Gema. Tá? Sou filho de Afonso da Silva Gandra, Imaculada da Silva Gandra, casado com Cíntia Geralda da Silva Gandra, e modéstia à parte, muito bem casado. Um abraço, minha linda esposa. Sou pai do Davi Henrique Gandra, que é um filho que me deixa extremamente orgulhoso. Eu não tenho formação acadêmica, mas sou um empreendedor desde muito jovem, gerando empregos na cidade, renda e um estudioso para a vida toda, se Deus quiser. Muito bem, as apresentações feitas, né? Não é? E muito bem feitas, Muito, né? muito bem feita com duas pessoas sábias, né? Um jovem, segundo ele, não tem formação acadêmica, mas é um empresário que gera emprego na cidade. Então, né? São Isso coisas aí. diferentes, né? Pode prosseguir, Maria. Então vamos lá, Cleonice. Como você vê o cenário de nossa cidade hoje, com várias pessoas usando as redes sociais para fazerem críticas, solicitações e reivindicações? Eu vejo as redes sociais como faca de dois gumes. Na verdade é isso. As redes sociais funcionam como faca de dois gumes. E depende muito das pessoas que usam. Há pessoas que usam para tecerem críticas negativas. E você pode muito bem direcionar a sua crítica sem ferir, sem magoar, sem transgredir, né? Você pode fazer isso. Mas as redes sociais, por outro lado, elas apresentam as coisas do jeito que são. A realidade de um povo, a realidade do que está acontecendo. E eu acho que é dentro desse paradoxo todo que vai haver realmente resposta, sabe? Eu acredito nisso. Eu vejo as redes sociais como uma coisa excelente que surgiu nos últimos anos. Não tem muitos anos não que houve essa expansão, não. Olha aqui, olha, nós estamos aqui de repente falando para uma gama de pessoas. Olha para você ver que bacana, né? Hoje eu posso ter acesso à pesquisa, a uma série de coisas. Agora, em relação às críticas, né? É preciso que as pessoas filtrem. Porque tem gente também que coloca uma coisa, sabe, mentirosa e tal. Então, é como fofoca, né? Tem a fofoca que é boa e a fofoca que é ruim. A gente tem que aprender a filtrar as coisas e levar para o bem. Tudo isso você vai encaminhar para o bem. Eu acho que é isso que é válido. Você quer que eu faça a pergunta de novo? Você entendeu? Como você vê o cenário de nossa cidade hoje, com várias pessoas usando as redes sociais para fazerem críticas, solicitações e reivindicações? Ô Falcão, a respeito da crítica, eu penso da seguinte forma: crítica é crítica, não existe crítica construtiva ou destrutiva. Ela depende da avaliação de quem está recebendo e que vai se tornar ela uma crítica construtiva ou destrutiva. O aproveitamento dessa crítica que vai fazer essa diferença. Agora, as redes sociais, eu acredito que ela pode agregar muito no trabalho do serviço público pelo fato de fazer uma ligação do servidor, no caso o executivo e legislativo, com mais facilidade para com o cidadão. Vou te dar um exemplo simples. Tem pessoas na cidade, por exemplo, que nunca encontraram com um vereador da cidade. É um fato. Mas a rede social, ela dá a voz para aquela pessoa que não tem a oportunidade de encontrar com aquele determinado vereador ou até mesmo o executivo da nossa cidade. Então ele vai receber essa informação da fonte, ou seja, o poder, o serviço público, o servidor público, ele tem que servir a quem? Ao público, correto? Sim. Se você está tendo contato direto de satisfação ou insatisfação do público, fica muito mais fácil você atender aquela determinada demanda, concorda comigo? Então o que eu penso a respeito das redes sociais hoje seria isso. Vocês acreditam que as redes sociais podem afetar a política da cidade e ajudar a mudar os rumos e influenciar nas eleições? Na minha opinião, com certeza. Porque o que você está fazendo aqui hoje é um serviço público, tá certo? Você está servindo a sociedade com informação, dando oportunidade para pessoas aqui
está mostrando o seu pensamento, o que ele pensa a respeito de como aplicar o próprio trabalho do serviço público e faz essa conexão. Na verdade, você está fazendo um gesto e está me desconcentrando aqui, desculpa. É tranquilo, é que eu estou pedindo para dar uma ventilação. Ficar mais maravilhoso. Mas aí pode passar. Não, mas eu só queria colocar assim, uma coisa que eu discordo é que depende de quem, é o que você está falando, depende de quem recebe. É porque a crítica, né? Não, Você vai fazer um aproveitamento dela. Depende de quem emite a mensagem. Há pessoas que produzem a mensagem já no intuito de prejudicar alguém. Sim, perfeito. E isso ocorre. Isso não ocorre não é só no contexto político, não. Isso ocorre na vida diária, na nossa vida. Então, depende muito de quem está emitindo a mensagem e depende também da forma que eu vou receber essa mensagem. Porque, de repente, alguém tece, eu vou tecer uma crítica sobre você, mas eu não te conheço. Então, você não vai receber aquilo com bom gosto. Mas por que eu coloquei a crítica se eu não te conheço? Mas no meu caso, por exemplo, eu penso dessa forma porque muitas vezes alguém até que não me conhece, ou melhor, perdão, eu não o conheço, mas ele me conhece. Eu conheço o Falcão do Bom Levado no Ar. Eu poderia fazer uma crítica, por exemplo, pô, a careca do Falcão hoje não está brilhando. Não tá, tem que brilhar. Correto? Então, o que acontece? Se vai ser construtivo ou não, ele vai determinar. Porque, na verdade, no meu caso especificamente, eu gosto sempre de apontar para frente. Eu não fico balançando para um lado e para o outro. Então, por isso que, independente da crítica, eu recebo ou eu faço um bom aproveitamento dela ou descarto. Aí eu faço uma pergunta. Vou fazer para a madame primeiro. Como você chegou a uma levagem no ar? Como eu cheguei até aqui? Isso. Bom, eu entrei como candidata a vereadora e uma colega me ligou, foi você que me ligou, perguntando se eu não queria participar. Lógico que eu quero participar. Eu acho que eu sou professora de língua portuguesa. Eu acho que todo processo de comunicação só acrescenta. Isso aqui é um mundo. É um quartinho, mas é um mundo. Eu sou apaixonada com a língua portuguesa, eu sou apaixonada com a comunicação em si. Então isso aqui é um mundo. Agora veja como é que eu cheguei. Aí você me ligou, eu fiquei satisfeita e ao mesmo tempo uma amiga falou comigo, olha, Cleo, vai lá no Falcão. Eu falei, Falcão? Ó, ele me ligou, não é o rapaz da dança jovem? Falei, então tá. Falei, que bom. Então é isso, eu cheguei até aqui, isso. E eu fico muito orgulhosa de ver, assim, um cara que de repente é motorista de um ônibus, que já foi um policial e que de repente está se introduzindo no processo de comunicação, que é uma coisa fantástica. Eu espero que você tenha um sucesso na sua vida. Deus abençoe, escute você. Gostou, Mariana? Encheu sua bola, hein, Falcão? Você, César, como chegou até uma levada no ar? Falcão, então, para te falar que isso é verdade, eu não sei muito bem não. Eu me lembro de ter conversado com você um dia à noite, mas já era um telespectador, né, do Bom Levado no Ar. E foi me feito o convite, né, você abriu as portas para mim. Obviamente eu achei interessante aproveitar essa oportunidade e estou satisfeito demais porque estou contribuindo para, de alguma forma, né, o programa estar no ar. Muito bem. Mariana, tem perguntas para eles aí já? Tem uma pergunta para Cleonice. Fique à vontade, minha querida. Tadinho de mim. Tem uma pergunta do José Geraldo. O que você me fala da frase de Penny McLean sobre tornar os outros adaptados? Tornar os outros adaptados? Sim, uma frase de Penny McLean. Eu acho assim, eu acho que essa frase, eu gosto tudo. Eu gosto de trabalhar assim, tipo, dentro de um contexto. Então ele está falando, eu prefiro me lembrar, eu me lembrei agora, sabe de quê? Do Raul Seixas.
do processo de transformação da borboleta. Ou seja, nós nos adaptamos o tempo todo. Esse mundo é tão bacana porque ele é uma roda viva. E nós estamos em processo de mudança, de adaptação o tempo todo. É isso que eu tenho para falar para ele. Falar com ele para, dentro de um contexto, a gente trabalha um texto, uma gama. Olha para você ver que essa pergunta ela tem assim, olha a amplitude dela, né? Mas é legal. Mas o importante é que o que eu estou respondendo assim, que nós nos adaptamos a tudo o tempo todo. Ontem estava frio, hoje está calor. E vamos adaptando, né? Ontem eu tinha minha mãe, hoje eu não tenho. Ontem eu tinha algumas coisas que eu perdi, hoje eu ganhei algumas coisas e eu vou me adaptando à vida. Até chegar o dia que esse processo de adaptação, eu vou passando pelo trem-bala e aí eu vou descer do trem. Muito bem. Deixa eu só adiantar um negócio aqui. Pode. Não vou responder perguntas em geral. Quem que é Zé Geraldo? Eu conheço ele está gravado no meu celular como dicionário. Com certeza eu não vou entender a pergunta dele. Você já leu a pergunta que ele mandou? Não li não, mas eu estou avisando que eu não vou responder. O Zé Geraldo, Agora pergunta dele. ele pode mandar mais. Ô, Mariana, Tem uma pergunta aqui, na verdade, ele é uma pessoa do português impecável. Só uma pergunta que você entendeu, você pode Então fazer. vamos fazer um negócio. Nós estamos precisando ter um aprendizado melhor. Quando que Zé Geraldo para vir sentar conosco aqui no Morelado no Ar? Nunca satisfeito. Pode deixar. Já vou entrar em contato com ele. Por favor. Já Eu vou vou entrar passar em no telefone contato pra com... Vou agradecer. você. Pede ele o contato dele, que vim bater um papinho com Se gostar da conversa dele, pode ser Não, certeza. ele sempre faz perguntas, ele é muito Então inteligente. deixa eu fazer uma última aqui que ele mandou já, assim. Pode. Pra mim também? É, pros dois. Manda pra ele, manda pra ele. Vai falar. Aos candidatos. Os legal. senhores acreditam em uma sociedade inclusiva? Essa não dá pra responder. Aí, viu? Zé Geraldo ele é amigo também. Bom, eu acredito sim, Zé Geraldo, porque, primeiro um abraço pra você, meu amigo, você é um cara extraordinário, vocês vão ficar satisfeitos de conhecer ele. Veja bem, eu acredito sim, porque uma deficiência talvez que a pessoa tenha, ou uma perspectiva de mundo até, ela pode ser adaptada, né, até incluindo na resposta anterior que ela deu, porque existem exemplos na história do mundo de pessoas que tiveram tipo assim, problemas físicos, como aquele Stephen Hawking, por exemplo, que é o físico, né, astrofísico. Ele paralisou-se completamente ao ponto de não conseguir falar, e ainda assim ele se comunicava com os olhos através de um programa de computador, e tem várias teorias, é uma pessoa respeitadíssima no mundo inteiro. Então eu acredito sim que o potencial humano ele está aqui dentro. Aquilo que Deus colocou aqui dentro, pode ter certeza que só Deus vai poder impedir a pessoa de fazer uso daquilo se Ele quiser. Eu, quando falo de sociedade inclusiva, eu fico meio emocionada. Se eu chorar, não liga não, porque eu choro até no aniversário de boneca. Acreditar numa sociedade inclusiva só quando os homens se respeitarem mutuamente. Eu não acredito, não. Eu acredito que nós vamos estar sempre lutando. Sempre lutando. Ontem eu estava assistindo a live das meninas, da Ju, as negras e tal, com ideias maravilhosas, e eu fico olhando, meu Deus, por que tem tanto distanciamento entre pessoas se somos filhos de um único dono de tudo? Eu fico pensando nessas coisas, sabe? Não pode existir desigualdade social, desigualdade cultural, desigualdade entre as pessoas, desigualdade entre os seres humanos, desigualdade... Meu Deus, isso é um absurdo. E eu não consigo acreditar que dentro de uma sociedade, filhos que somos do mesmo dono, que é o Senhor Deus, que nós possamos, assim, de repente, nos dividir, meu Pai. Sabe? Então eu não acredito assim na sociedade inclusiva, não. Eu acredito na luta constante, diária, tempo todo, para que coloque
a sociedade inclusiva, para que as pessoas reconheçam que o outro também é um ser em ascensão, né? Um ser aqui no universo. Ai, tem que ser assim. Muito bem. Posso pegar a palavra? Fique à vontade. A pergunta depois para a Cleonice eu faço depois. Beleza. Tem mais? Tem mais uma, de uma amiga sua. Então, se é amiga, então faça. Não pode ficar pra ela. Tá, que eu vou pegar ela depois. Tô brincando, vai. Aninha Coelho. Aninha Coelho. Aninha Coelho. Aninha, coisa linda. Cleonice Gomes Nogueira. Falou o nome todo. Pensa Gomes bem. Nogueira, conhece. Você tá vendo? Saudades de você. Gostaria de te fazer uma pergunta. Como candidata, se eleita, você tem algum projeto em mente para nossos adolescentes? Aí eu emocionada de novo, olha pra você ver. Ô Aninha, tudo que eu penso é neles. Eles são a causa de eu me candidatar. Eu me dedico aos adolescentes desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a minha vida trabalhando na igreja. Eu dava catequese, construía casa com os adolescentes. Depois eu fui ser professora na área de educação religiosa durante muitos anos. E nessa área, sabe, da gente sentar... Eu tenho muitos projetos, Aninha. Eu quero que você veja os projetos que eu tenho em mente, porque você vai me ajudar a colocá-los em prática. E eu espero por isso. E eu sei que você também tem grandes projetos e nós vamos colocá-los em prática. Se eu chegar lá, né? Eu espero que chegue. Agora, se não for da vontade de Deus, ou se eu não chegar, eu vou continuar com os meus projetos do mesmo jeito. Porque quem é. Quem apresenta, apresenta. Eu trabalho assim o tempo todo. E ela sabe que eu trabalho assim o tempo todo. Tudo está voltado para adolescente, tudo. Certo. Como se diz o ditado, o futuro de amanhã pertence a Deus, né? Verdade. Então vamos lá. Qual o critério que o senhor ou a senhora vai utilizar para decidir como serão os gastos do seu gabinete? Ué, depende do tanto que eles mandarem para mim. Olha, eu aprendi uma coisa como diretora. Dinheiro público é dinheiro sério. Dinheiro público você não mexe. Você mexe com o que você tem que fazer e pronto. Eu aprendi isso. Eu aprendi uma outra coisa também. Que a gente tem que ter uma coisa chamada nome. Que o nome não substitui nada. Então, eu aprendi isso como gestora. Você vai comprar lá na rua um pão, você tem que dar conta dele com nota fiscal. Aprendi isso. E vai depender do projeto que eu executar, do dinheiro que eles vão mandar para mim. E a forma de como eu vou colocar isso, tem que ser de uma forma que eu não dou problema para mim futuramente. Olha se eu quero que meu nome fique jogado. De jeito nenhum, misericórdia. Até aqui foi tudo cuidado. Que continue. E você? E você? Vou te falar agora. Para mim, resume tudo em uma única palavra: austeridade. Porque dinheiro público... eu até gravei um vídeo há um tempo atrás explicando que dinheiro público não existe, tá? Existe dinheiro do pagador de imposto. Então esse dinheiro, ele teve custo para alguém e ele tem que ser muito bem gasto. Tem que acabar com esse negócio de que o dinheiro público é algo que nasce em árvore, tá? Porque não é assim que funciona. Meu irmão costuma dizer, na verdade, desde que eu não era muito novo, que eu não como banana para jogar casca fora. E é a mais pura verdade que eu aprendi a comer a banana com a casca, para não ter o trabalho de jogar ela fora. Mesmo verde? Aproveito tudo. Então o que acontece? Crua? Criança? Só que acontece, eu penso que com o dinheiro público tem que ser feito da mesma forma, tá? Eu não tenho grandes vaidades a não ser a credibilidade. Portanto, eu pretendo, tá, usar como critério, se caso eu for eleito, montar todo o gasto do gabinete em cima de austeridade. Muito
se fala em gestão pública moderna e eficiente. Porém, na prática, isso é apenas um elemento de discurso de político, seja do executivo ou legislativo. Em sua opinião, isso pode ser um fator de descrédito de nossa população para com os políticos? Posso responder? Pode. Eu tenho curso de gestão. A vida é um aprendizado constante. A vida é um aprendizado constante. Eu vou ser muito franco com você, tá? Para mim, toda pessoa que se candidatasse dentro da cidade, ela tinha que fazer uma prova primeiro para saber se sabia sobre a cidade, pelo menos. Ela tem que ter uma determinada formação, eu acho. Eu penso que a Câmara Municipal não é brinquedo, não. Que as pessoas que estão lá têm que levar mais a sério. Então, a questão da gestão pública é o primeiro fazer lá para ter noção dos gastos públicos, de como vai gastar, de como vai fazer, de como vai economizar principalmente e como vai dar conta daquilo ali, que o mais importante é você dar conta daquilo. É você elaborar processo, é muito grave, é muito grave. Todo vereador devia ter um curso de gestão pública e fazer uma prova para ver se ele realmente conhece a cidade. Eu acho. Sua opinião? Você repete a pergunta? Repito, com prazer. Muito se fala em gestão pública moderna e eficiente. Porém, na prática, isso é apenas um elemento de discurso de político, seja do executivo ou legislativo. Em sua opinião, isso pode ser um fator de descrédito da nossa população para com os políticos? Sim, perfeitamente. Credibilidade se perde exatamente no momento em que você faz uma promessa e não cumpre com ela. Ok? Então, esse descrédito todo, ele é pertinente, lamentavelmente, tá? É uma grande realidade, porque se faz muitas promessas das quais não pode se cumprir. Isso é uma realidade. Eu concordo com a dona Cleonice aqui, em um determinado ponto, a respeito de esse teste de conhecimento, que deveria ser feito um teste de conhecimento mínimo. Eu não atrelaria isso à formação acadêmica. Eu gostaria até de explicar por quê. Porque no começo, quando eu falei que eu não tenho formação acadêmica, eu não quis fazer uma glamorização da ignorância. Porque o fato de eu não ter uma formação acadêmica não me impede de ter conhecimento. Certo? Eu gosto muito de leitura, gosto muito de estudar. Pura e simplesmente eu disse isso e estou dizendo agora a respeito da formação acadêmica pelo fato de, desde muito jovem, eu já soube o que eu queria ser e fazer, ok? Que era ser mecânico, ser o melhor na área, então eu fui me dedicar a isso. Gastei muito dinheiro e bons anos da minha vida estudando para poder me aprimorar nessa área. Lamentavelmente não existe uma formação, um estudo formal, né, para poder atuar nessa área. O que eu quero dizer o quê? É que política, em se tratando de existir um curso superior especificamente para isso, eu acho irrelevante, porque política não é profissão. Você entende? Normalmente a formação acadêmica ela é para poder, para a pessoa atuar numa determinada área. E eu vou citar aqui, se você me permitir, 3 pessoas, por exemplo, que têm formação e eu gostaria que o público avaliasse se ele é apto a estar substituindo algum vereador na Câmara. Sérgio Cabral, por exemplo, ele é um homem que foi governador do Rio de Janeiro, ele é formado em administração pública, salvo engano, eu sei que é na área de administração, e o único orgulho que ele tem é de ter desviado R$1 bilhão do Rio de Janeiro. O único orgulho que ele pode ostentar na vida dele. O outro seria, por exemplo, Marcelo Freixo, que ele é a favor do aborto, legalização da maconha, liberação de presos na cadeia. Outra pessoa, por exemplo, seria Fátima Bezerra, a dona do golpe. Né? Foi golpe, tiraram a Dilma, mas foi golpe. E o que acontece? Essas 3 pessoas são pessoas que poderiam atuar na nossa Câmara dos Vereadores de João Molevade? São pessoas formadas. Agora eu gostaria de citar também mais 3 pessoas, que eu posso citar fazendo um jogo aqui agora, de 3 pessoas que eu acredito que vocês vão concordar comigo que são extremamente competentes
para poder atuar aqui na nossa Câmara dos Vereadores e eu acredito que vocês vão concordar comigo. Veja bem, aqui agora, olhando para esse notebook aqui, eu me lembro de Steve Jobs. Quando ele soube o que queria fazer da vida dele, ele largou a faculdade. Ele criou o primeiro PC, computador pessoal, o Macintosh. E hoje isso aí é algo que mudou a face da Terra completamente. A forma das pessoas se comunicarem e tudo mais. Outra coisa, aqui mesmo, nesse computador, eu ainda vou citar os dois aqui nesse computador mesmo. O sistema operacional dele seria o Bill Gates, o Windows. Ele criou o Windows. Largou a faculdade porque sabia o que queria fazer da vida dele. Então, mas ele é uma pessoa que tem um conhecimento profundo em todas as áreas. Eu acredito que é uma pessoa competente para poder atuar na Câmara dos Vereadores. E o meio, a plataforma que a gente está fazendo uso dela aqui agora para poder comunicar, para poder fazer essa live. Qual a plataforma? Facebook. Quando ele soube o que queria fazer, o que ele fez? Vou largar a faculdade. Porque eu estou dizendo que isso não pode ser ponto primário para poder definir se uma pessoa é ou não capaz de atuar na Câmara dos Vereadores. A formação acadêmica, o conhecimento, a prova para poder medir o conhecimento, eu acredito que deveria, mesmo que seja da cidade, ou conhecimento que seja acadêmico. Da cidade. No seu ponto de vista, então, eu, o entrevistador do Monlevade no Ar, você acha que eu tenho que ter um estudo, uma formação bem grande para poder fazer o que eu estou fazendo aqui? De modo nenhum, curso de jornalista esquece. Eu não acho que deveria ser cobrado disso. E eu acredito que é uma forma de... Pergunta pra mim não que eu vou falar que tem. Uma forma de criar corporativismo. Corporativismo, que é a forma de dominar as pessoas, uma forma de calar. Suponhamos que você fosse formado em jornalismo e eles quisessem fazer com que você não tivesse mais autorização para poder fazer isso. Eu sei que advogado seria OAB, o jornalista eu não sei o que é, qual é o órgão que faz esse tipo de controle. Mas é uma forma de dominação, você entende? Eu não concordo com isso de modo nenhum. No caso, eu acho que é corporativismo. Seria uma forma de tentar calar o Falcão. Te agradeço. Mari, algum comentário, alguma pergunta? Tem, então a pergunta do Denis Martins. Sim. E muita gente pode confundir isso com entrevista, mas é um bate-papo. É o bate-papo. É o bate-papo com o Falcão, hein? Exato. Né? Então vamos lá. Na opinião de vocês, por que com tantas pessoas capacitadas na educação e não tem uma pessoa na área, e sim um advogado? Você fala na Câmara Municipal? Sim. Você fala na Secretaria de Educação? É a pergunta que eu entendi. Pelo que eu entendi, né? Faça de Eu novo. posso responder. Não, eu respondo, eu sei por quê. Eu respondo. Lá tem um secretário, não tem Ué, porque eles decidiram colocar o advogado lá, deve ser para não dar o que falar. Qualquer professor que colocasse lá, de repente, ia dar o que falar. Eu não sei por que não. Eu colocaria uma pessoa voltada para a educação. Porque só a pessoa que é voltada para a educação é quem entende da educação. Quer dizer, eu gosto muito de Teotino. Essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. Você tem uma ideia? Essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. Teotino, como é que você se sente como advogado numa secretaria da educação que não tem nada a ver com você? Ele falou comigo, olha, Cleonice, eu estou em aprendizagem. Mas eu acho que é o seguinte, ele ficou lá, né, para não dar polêmica, não gerar polêmica, colocaram uma série de pessoas ao redor dele que são pessoas bem ágeis dentro do contexto da educação e aí acabou dando certo. Olha, deixa eu falar com você uma coisa. Você pode ser você sozinho no seu cantinho. Ninguém tá nem aí para você. No dia que você está em ascensão, as pessoas colocam os olhos em cima. Eu acho que depende do ponto de vista de quem está olhando isso, sabe? De repente, eu particularmente colocaria alguém da educação, haja visto que nós temos pessoas aptas, muito aptas para assumir o cargo. Mas se eles viram, já está acabando já também. Se eles viram que isso aí tá bom, então deixa, acabou, tá jóia. Teotino levou até bem, eu acho, levou até bem.
assim, como advogado, enquanto advogado, ele levou até bem, porque ele se cercou de pessoas hábeis dentro do contexto da educação e mandou bala, mais ou menos, tudo no mais ou menos, mas foi, tá aí. Muito bem. Sua opinião, César? Eu posso perguntar de novo? Fazer pergunta de novo? Claro, faça a pergunta, só um minutinho. É porque o Teotinho tá lá na educação. Na opinião de vocês, por que com tantas pessoas capacitadas na educação, não tem uma pessoa nessa área, e sim um advogado? Foi quem perguntou mesmo? Foi o Denis Martins de Souza. Certo, boa pergunta. Ô Denis, olha só, eu não conheço, tá, o Teotino, nem a capacidade dele de liderança, no caso, de administração dele. Eu acredito que, tipo assim, diante do que ela passou aqui agora, ele fez um bom trabalho porque ele foi escolhido para poder liderar a secretaria. E o secretário não necessariamente ele tem que ser o professor, porque o professor tem que estar em sala de aula. Mas ele tem que saber gerir isso. E o melhor líder é aquele que sabe escolher as pessoas às quais serão subordinadas a ele. Eu não preciso saber tudo, eu preciso saber quem sabe. Montou a equipe. Entendeu? E montou uma equipe decente. Então eu acredito que poderia ser um professor, um advogado, um médico. Então eu não... Porque todos, afinal de contas, passaram pela escola, né? Então ele sabe como funciona. Mariana, Fala comigo. eu tenho aqui duas pessoas importantes e que eu vi que são queridas na cidade. Então eu vou quebrar o protocolo. Veja o que você pode fazer de comentário, por gentileza. É porque o protocolo aqui é proibido de fazer comentários. É mesmo? Mas hoje eu estou abrindo esse protocolo. Fernando Linhares Pereira. Sim? Quero deixar meu abraço e admiração aos entrevistados, em especial ao César Granda, que tenho amizade de longa data. Parabéns, Falcão. Que Deus continue te abençoando. Um abraço pro Fernando, que ele é um cara especial, tá? Gosto demais dele, a gente é amigo mesmo. Peraí, deixa eu voltar. Enquanto você vai achar um, Meu telefone é aberto. eu posso ler um aqui? Fica à vontade. Jara Ribeiro. Jara! Inesquecível professor de redação, né, tia Cleo? Jara! Pode falar, Mariana. Saudade dela. Neuba Takashi. Vovó? E? Vovó? Neuba Vovó? Takashi. Vovó? Essa amiga fui eu, diva, eu lindona maravilhosa, porque te amo e eu sei que você vai vencer. Obrigada! A nossa analista Ana Souza, Cleo, uma mulher inteligente. Eita! Deus, que delícia! Ô, gente, é muito gostoso, assim, quando você vê, assim, que tem pessoas do outro lado, que vocês pensam que não estão ali, mas estão acompanhando vocês. Isso mesmo. Ana Maria Consolação Silva, César Gama, grande pessoa. Muito obrigado, sabe? Grande pessoa é ela, na verdade. É uma bênção. Então, Maria, vamos dar sequência ao programa? Vamos. Senão daqui a pouco a Ana puxa minha orelha. Antes que a Ana puxa minha orelha, deixa eu trabalhar. Vamos trabalhar, Então, Falcão. tá. Qual a opinião de vocês sobre a educação em João Molevade? Foi no assunto, vamos dar sequência aí. Bom, educação é eu! Mas eu tô guardando. É eu! Isso. Bom, educação em João Molevade. Veio a pandemia, os professores estão trabalhando dobrado. Parece um inferno. Os professores estão se multiplicando e agora, né, ainda bem que a Sindhut hoje entrou com um recurso e os alunos não vão voltar mais à escola esse ano. Pelo menos das escolas estaduais. Primeiro porque nós não conhecemos essa pandemia, nós não sabemos lidar com isso, não podemos colocar em risco a vida dos alunos e nem a vida dos funcionários, nem a vida dos professores, haja vista que isso tudo é uma incógnita para a sociedade em peso. Mas a educação em Molevade, para mim, eu vou pelo IDEB, eu vou pela nota do IDEB. Não é só Molevade não, Minas Gerais
foi lá para cima no IDEB. É isso que é. Professores trabalhando, professores cuidando, professores o tempo todo orientando, sabe? Muita gente não sabe não, mas na sala de aula não é fácil. Eu acho que os pais estão percebendo agora que na sala de aula não é fácil. É muito desgastante. E agora os professores estão trabalhando dobrado. O diretor, então, nem se fala. O diretor está, sabe, esgotado. Então, está todo mundo trabalhando. A educação em Monlevade, pode acreditar no que eu estou te falando, é uma das melhores que tem. Educação em João Monlevade e região, uma das melhores educações que tem. O contexto educacional aqui é muito sério. Haja vista o número de alunos que são aprovados em vestibulares, aprovados no Enem, o índice de aprovação, meninos que ganham o concurso de redação, etc. Parabéns a professora. Nós aqui, ó. E aí? Educação Monlevade, pra você. Você repete bem? Claro. Poderia falar errado. Qual a sua opinião sobre a educação em João Monlevade? Então, a situação da educação em João Monlevade não tem nada melhor do que ouvir uma própria professora falando, né? É a Na nota, verdade, né? eu sei que não está fácil, verdadeiramente. Eu tenho amigas, né, que são professoras. Elas estão tendo realmente uma tremenda dificuldade de dar aulas, no geral, a educação em João Monlevade. Na verdade, a nível Brasil, né? Eu acredito que pode melhorar, tá? Não tenha dúvida. Inclusive com relação ao próprio, como que eu vou dizer assim, dando condições aos professores e aos alunos, de forma evolutiva, vamos dizer assim, de forma mais tecnológica. Porque isso que está sendo feito agora, obviamente algumas crianças não estão podendo fazer as aulas da mesma forma que as outras, né? Eu acredito que algumas não devem ter nem internet em casa, correto? Sim ou não, professor? É verdade, tá tendo muita dificuldade. Eu acredito que foi mal estruturado, sem É o se vira nos 30, determinar essas meu amigo. É o variáveis, se vira exatamente. nos 30. Então, Mas ninguém infelizmente, esperava a epidemia também. É perfeito, Então, mas o que eu tô dizendo é epidemia que, se vira nos 30. O que eu estou dizendo é com relação à decisão. Obviamente, algumas crianças não vão ter o mesmo desempenho das outras por falta de condições de estudar. O que eu estou dizendo é com relação a isso. Mas Então, não vai ter mais, nós não vamos voltar mais esse ano. Esse ano, perfeitamente, é um ano perdido, na graças verdade, a né? Deus, já entrou e já segurou as pontas lá e vamos aguardar a vacina, vamos aguardar o andar da carruagem. Vamos aguardar ver o que acontece. Mas que não está fácil, não está mesmo. Posso fazer um comentário? Por favor. Pode, minha querida. A Ana Souza, ela é professora também. Ela é historiadora. No IDEP, muitas vezes as escolas de João Monlevade ficam com notas acima das nacionais. Não falei com você? Estudei aqui, viu, Ana? Aninha, abraço, Aninha. Mais alguma coisa, Mariana? Não, por enquanto não. Enquanto você não acha, vou mandar um abraço pro nosso amigo Paulo Silvestre, que esteve aqui ontem batendo um papo com a gente. Um abraço, Paulo Silvestre. Então eu vou dar uma sequência aqui, Mariana. Fica à vontade. Nosso município é referência em vários setores, porém muitos alegam ocorrer descaso com nossos jovens. Como você analisa essa questão? Eu analiso que não é só aqui em João Monlevade, não. Que o descaso com os nossos jovens atingiu um nível, em termos de Estado, absurdo. É uma coisa preocupante. Sim. Eu vejo isso, eu sinto isso na pele o tempo todo. A falta de oportunidade para os jovens. Estão aí no mundo das drogas, alguns. Outros saem do 3º grau sem oportunidade nenhuma. Vou fazer o que agora? Vou procurar trabalho, não tem. Vou fazer um curso técnico e vai, espreme lá para uma vaga, porque curso técnico é caríssimo. Mas espreme para uma vaga numa escola pública, mas
não dá para todo mundo. Pô, é preocupante demais. É preocupante. O estado do jovem é preocupante. É coisa assim de montar uma comissão e de ficar dedicado só nessa área. E isso é urgente. Senão nós já estamos perdendo os nossos jovens. Todos os dias nós estamos perdendo os nossos jovens. Jovens com depressão, suicídio. Então, se não der oportunidade para esses meninos, eu não sei o que vai ser, não. Eu não sei o que vai ser do futuro. Perfeito. Bom, então, olha só. O Fala Jovem é exatamente pelo fato de eu ser muito voltado para a população jovem, tá? Eu gosto muito de lidar com jovens, tá? A gente atua sempre, eu e minha esposa atuamos junto com trabalhos com jovens e tal, para poder ouvir, tentar conduzir num bom caminho, mas as políticas públicas, elas de fato deixam a desejar quando tentam impor para o jovem situações que não acompanham a evolução da sociedade como um todo. Exemplo, na área cultural, por exemplo, tá? Vamos lá, na área cultural, por exemplo. Eu vou falar por experiência na área que eu atuo, tá ok? O que é cultura, afinal de contas? Seria um conjunto de usos e costumes de uma sociedade, certo? O que acontece? Hoje em dia, quando você vê uma criança aí de 2, 3 anos, antes mesmo dele falar papai e mamãe, ele aprende a imitar o quê, Falcão? Você vai ter que saber, não é possível. Você deve ter aprendido, você deve ter nascido fazendo isso. Ele é pai, ele sabe. Imitando o acelerador de um carro. Tô falando mentira? É. Se eu pego um menino de 3 anos... Ele é mecânico. Perfeito, mas é verdade. É porque a experiência de vida que eu tenho é nessa área. O que acontece? Você Eu pega... ia falar isso e a gente, porque a minha menina, eu ponho ela em pé, ela segura no balão do carro, fica assim, Você entende? Então o que acontece? Isso tá no DNA, não tem jeito, você entende? Então, tipo assim, então, a arte, por exemplo, ela é o quê? Uma expressão do pensamento da pessoa em algo físico. Por que não pode ser considerada arte, por exemplo, que esses jovens estão fazendo aí com os carros? Eu estou dando um exemplo de algo que pode ser não só legalizado, mas que pode ser incentivado e ainda gerar um movimento econômico no município. Porque, por exemplo, esses carros que a gente vê no mundo todo, por exemplo, que são transformados lá, que eles gastam lá alguns milhares de dólares nos carros, aquilo está movimentando uma economia. E por um movimento econômico, isso vem trazendo oportunidades de investimento em várias áreas, como saúde, educação, segurança pública, uma infinidade de áreas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, essa aproximação, na verdade, ela tem que acontecer do maduro para o jovem. E não trazer o jovem para aquele que é maduro. O que eu estou dizendo é o quê? Um dia o jovem ele vai chegar ao ponto de ter a consciência que o Falcão tem, por exemplo, de que eu, por exemplo, não gosto, tá? Eu vou falar aqui um exemplo, eu não gosto de fazer uso, por exemplo, de um carro rebaixado. Ok? Eu não gosto. Tá? Mas eu acho lindo. E eu acho incrível o cara que tem coragem de fazer. Mas eu acho bonito, você entende o que eu estou dizendo? Eu acho bonito. Eu não gosto, não quero pra mim. Mas eu acho bonito. Por que isso não pode ser considerado uma expressão artística? Você entende? Então, tipo assim, causar essa aproximação para com o jovem. Você entende o que eu estou dizendo, Falcão? Sim. Então, tipo assim, esportes, por exemplo, cara, tem tanto esporte aí que não é considerado esporte. Hoje você vê alguém jogando bola na rua? Raríssimo. Concorda comigo? É raríssimo. Por quê? Quase todo bairro que você vai tem uma quadra. Verdade ou mentira? Mas lá no meu bairro você tem que ficar buzinando, que os meninos batem bola na rua, porque lá não tem uma quadra e tem um campo. Então eles jogam no asfalto mesmo. Então o que acontece? Então, mas tipo assim, são raríssimas exceções. Sim. Você entende? Então determinadas coisas, por exemplo, alguns esportes, como o ciclismo mesmo, você já fez perguntas aqui a respeito disso, de como resolver esse problema. Meu Deus, não é reprimindo as pessoas para que eles não pratiquem mais esses esportes, mas sim dando condições para eles. Eu vou te dar só um exemplo de algo que vai acabar dentro em breve e vai virar questão até de saúde pública. Essa questão de acidente de moto. Jovem fazendo manobra de moto, essas coisas por aí fora. Cara, isso em determinado momento vai virar um problema sério. Por quê? Não vai parar. Isso não vai acabar. Tá certo? Não vai acabar. Pode esquecer isso aí. A repressão não vai acabar com isso.
Lá nos anos 60, pô, quando os jovens começaram a deixar cabelo grande, rebaixar os carros, fizeram vários outros tipos de modalidades de modificações em carro, por exemplo, a repressão não adiantou nada, isso só cresceu para o mundo todo, só espalhou. Então por que não fazer com que eles tenham condições de ter um lugar apropriado para isso, por exemplo? Você entende? Poderia-se ter em Monlevade um evento todo final de semana, e agora eu estou falando de lazer, além do esporte, um evento todo final de semana sem repetir um no ano inteiro. Então o que ia acontecer? Esse jovem teria o que fazer, ele teria como participar de alguma coisa, ele se sentiria integrado a alguma coisa. O problema todo é que por exemplo, eu gosto de música clássica, não sei cantar uma música inteira, uma sequer, mal sem refrão de alguma. Mas eu sou apaixonado por música clássica, não parece não, mas é verdade, eu gosto mesmo. E eu gosto de rock. Então, aí o que acontece? Eu gosto de averiguar. Maravilhoso. Aí o que acontece? Eu vou ficar tentando impor isso pro meu filho, por exemplo? É uma ignorância. Então, tipo assim, olha, eu acho que tem que ocorrer essa aproximação para com o jovem, entendendo que todas as coisas evoluem, tá? Eu não estou falando de libertinagem, tá ok? Mas eu estou falando de regulamentação. Você entende? Para poder aproximar dele. Não virar as costas pro jovem. Então, por isso que o meu lema é Fala Jovem. Muito bem. Estou disposto a escutar. Mariana, vamos faturar um pouquinho que eu vou apertar o cinto de Cleonice e do César aqui um pouquinho agora pra frente. Enquanto você se prepara aí para apertar, deixa eu Vou faturar até aqui. tomar um pouquinho de água para me ter mais força. Então vai lá. Loja Brasil, nacionais e importados. Ali no trevo do Cruzeiro Celeste, ao lado da farmácia Barros. Você quer mais água? 99956-3272. Arte móveis planejados. Cozinha, dormitório, montagem comercial, área de serviços e banheiro. 3851-4705. Agropecuária Mundo Animal. 99412-2041. Localizado ali em frente à Igreja Católica. Supermercado Fraga, em João Monlevade. 3852-5292 ou 3851-6910. Ou em São Domingos do Prata, 3856-1005. Faculdade à distância Uniaselv, com vários cursos autorizados pelo MEC. Segurança do trabalho, educação física, engenharia civil, gastronomia, radiologia, farmácia, fisioterapia, administração, gestão pública, recursos humanos e nutrição. 98413-9196. Internet Vero, com a melhor velocidade da cidade. FF Segurança, monitoramento, consultoria e construções. E por hoje, né, Mariana? Daqui a pouco nós voltamos para o bloco 2. Nesse meio tempo, deixa eu dar uma olhadinha. Tu tomou água, Luiz? Que bom, rapaz. Tomou água aí, ô César? Pode ir aí. Toma um golinho enquanto tem, tá? Toma um golinho enquanto tem. Então vamos lá. Na opinião de vocês, como resolver o problema da falta de água em nossa cidade? Posso falar? Não, você fala. Agora eu ponho. Essa parte técnica é Pode sua. deixar. Mas nós vamos construir um bocado de buraco no chão. né? Amém, tá bom. Aí. Olha só, veja bem. Essa falta de água foi porque o nosso departamento de água, ele infelizmente não acompanhou o crescimento da cidade, tá ok? A demanda aumentou, aumentando os bairros, a necessidade de mais água e a oferta não aumentou. Não acompanhou, né, a verdade. Na verdade existe uma preocupação muito grande, pelo menos da minha parte, e a partir de um alerta que eu recebi na verdade que eu vi da publicação do professor Ayrton, e que eu não tinha pensado nisso ainda, mas é uma grande realidade, é que nós temos um ponto de captação de água para Monlevade todo, que é o rio Santa Bárbara, certo? Sim. Se acontecer de romper alguma barragem e aquele rio ali for contaminado, nós vamos ficar ali vários e vários meses sem a possibilidade de captação de água naquele rio. De onde essa água vai sair? Então isso tem que ser pensado agora, tá? Para não ser pego de surpresa como nós somos pegos na pandemia, tá ok? Se fala também a respeito de poços artesianos. A questão de poços artesianos, isso tem que ser feito uma análise, tá? De viabilidade,
porque na verdade tem que fazer uma análise geofísica para poder saber se realmente a nossa região e se na nossa região tem condições de ter esses poços artesianos e se eles serão poços frutíferos, se vão realmente dar fruto. Em Minas Gerais, por exemplo, um poço artesiano ele dá água em torno de 40 a 220 metros. Então você imagina quanto custaria isso com a possibilidade de não ter água, certo? E o Ayrton ele tem uma proposta de captação de água do rio Piracicaba, eu acho. Eu não tenho certeza mais. É de um outro rio que dá para poder fazer. Eu tenho que dar uma olhada nessa questão, porque depois dessa falta d'água que eu comecei a pesquisar a respeito do assunto. Outra coisa que a gente pode fazer, muita gente fala a respeito da falta de recurso, mas a falta de recurso ela existe por falta de implementação tecnológica. Por quê? Num vídeo que foi colocado agora, de uma motobomba que foi substituída, eu na verdade fiquei assustado com uma parte do vídeo em que uma pessoa estava filmando um manômetro para poder medir a pressão da água. A pressão que estava sendo enviada da água. Cara, aquilo depende de uma pessoa estar lá fisicamente para poder fazer essa análise. Só que isso não ocorre em tempo real, não fica uma pessoa lá 24 horas vigiando aquilo ali. O que acontece? Se existissem sensores, por exemplo, isso poderia funcionar online, ter uma central de acompanhamento disso, deu uma queda de pressão, sabe de imediatamente, opa, rompeu em algum lugar. Mas por que não fizeram isso ainda, hein? Então, o que acontece? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu posso dizer pra você que eu sei o que é uma falta d'água, porque eu morei no bairro Satélite. Eu sei que é abrir uma torneira, você não ter água para tomar banho, não ter água para lavar vasilha, não ter água para fazer almoço. É triste. Agora isso eu sei também que se arrasta há anos. Sim, perfeitamente o que eu estou dizendo com Há relação à anos! eletricidade. E por que até agora não fizeram nada? Olha, tem 15 anos, tem quase 20 anos que eu saí do bairro Satélite. E iam aqueles caminhões de pipa lá e nós corríamos atrás para pegar um baldezinho com água, ficávamos todos felizes, brigando ainda por causa de água. A gente, isso é triste, parece no Nordeste. Agora, nesses anos todos, por que não resolveram isso ainda? Olha quantos anos tem, olha quantas coisas aqui na cidade tem que estão se arrastando há anos e as pessoas ainda não... Eu não entendo. Não, Clonice, pois é, olha só, por isso que mas eu acredito que dentro em breve essa realidade vai mudar com certeza, porque está tudo muito óbvio agora, né, muito a olhos vistos, né, e tem pessoas com muito boas ideias interessadas em resolver esse problema. O que eu acredito que o poder público tem que fazer é ouvir as pessoas, porque a realidade, ô Falcão, que eu acredito que a solução está andando aí no meio da população, só está esperando a oportunidade para ser ouvido. Porque a implementação tecnológica, algumas correções têm que ser feitas, como por exemplo no ano passado, quando o rio subiu, que inundou as bombas. Se esse ano o rio subir, vai inundar do mesmo jeito, então é prejuízo. Isso é um retrabalho, é algo que está dando problema de novo. Eu vou te dar só um exemplo do setor privado. Suponhamos que você entra com um determinado tipo de tecido, um pano, para secar a mão, por exemplo, na Vale do Rio Doce. Se aquilo provocar um acidente, no outro dia, tudo é retirado de lá. Aquilo não pode entrar lá mais. A partir do momento que é identificado que aquilo provocou o problema, aquilo não se repete. Por quê? Porque não pode se perder tempo. Então, com o poder público tem que ser pensado da mesma forma. Se aconteceu no ano passado, esse ano é impossível de acontecer de novo. Não podemos aceitar que se repita. Ótimo. Já deu seu palpite também, Glória? Já falei Muito que eu não bem. aceito falta de água na torneira. Outra reclamação constante da população que está para a gente poder resolver é a falta da iluminação pública na cidade. Muitos moradores alegam insatisfação com os serviços prestados. O que vocês podem me falar sobre isso? Olha, eu moro no bairro Vila Tanque. É um bairro bem assessorado. Moro perto da faculdade, perto do posto médico. E ainda faço parte do grupo de segurança do bairro Vila Tanque. Então, por exemplo, nós dividimos lá no bairro Vila Tanque os grupos de segurança. A área estratégica que cada pessoa vai cuidar. Então, na minha rua faltou iluminação. Então, eu ligo para a prefeitura, porque tem um número da prefeitura que a gente liga.
que esse número é ligado diretamente na CEMIG. Pelo menos no meu contingente lá, eles resolveram o problema. A CEMIG, em convênio com a prefeitura, resolve os problemas. Agora, eu entendo que deve ter situações diferentes, né? O contexto onde eu moro é diferente, mas eu sei que tem um número de celular que a gente liga e eles vão lá e trocam a lâmpada. Agora, a questão da iluminação tem que rever isso. Tem que montar projeto, processo, reunir pessoas, reunir engenheiros dentro desse contexto aí. Não pode ficar sem lâmpada não, gente. E a violência? Meu Deus, já tá difícil. É verdade. Ô Falcão, então, eu acredito que esse problema ele vai ser resolvido quando for cobrado de fato daquele que é responsável. Eu até gostaria de, em algum momento, ter acesso aos contratos com as empresas que são contratadas, né, para poder fazer essa manutenção e ver o quanto isso contempla realmente no contrato o município. Porque, olha só, se existe uma reclamação, assim como eu acabei de dizer anteriormente, sobre algo não ser repetitivo, tudo bem que já acontecia antes e as redes sociais colocaram em evidência agora, então a gente vê com muito mais frequência, se uma pessoa reclama, o outro já começa a reclamar também e isso fica evidente, então fica mais fácil de mensurar isso, ok? Mas o que eu quero saber é o seguinte, olha só, se a empresa ela é contratada para poder dar aquela determinada manutenção e ela não está prestando o serviço com eficiência e qualidade, isso existe no contrato, eu não sei se existe, tá? Algum tipo de multa, algum tipo de cobrança para com a empresa, ou tipo assim, rescindir realmente o contrato, contratar uma nova empresa, não sei, fazer alguma coisa nesse sentido, mas aí a gente precisaria ter acesso a esse contrato. Eu acho que na verdade o legislativo nosso, ele peca um pouco nisso aí, de pegar pesado nesse ponto, de contemplar de fato numa partida dessa aí, num problema desse aí, a população de fato. Se não está cumprindo com o combinado, tem que cortar a cabeça de quem é de fato o responsável. No caso, se for empresa, que seja feito com a empresa. Comigo eles cumpriram, mas acontece que o chefe não sabe. Falcão, posso fazer o comentário aqui do Ayrton? Pode. César Grander, Você falou nele aí lá. o Ayrton Santos, César Gandra, Cleonice, Falcão e espectadores. Amanhã, no videomício, às 9 horas, irei falar sobre a solução do problema da água. Muito bem, boa noite para você, Ayrton. Melhoras para você, meu amigo. Boa noite, jovem. Um abraço no coração. O Ayrton é o cara. Eu conheci o Ayrton, foi na escola. Eu estava na direção do Parreiras e eu vi assim pela primeira vez. De repente nós começamos a conversar. Ele falou, olha, as nossas ideias batem. Eu olhei para aquele homem assim, você é meu vizinho, bate ideia comigo, como é que é isso, né? Mas ele tem excelentes ideias. Ele é o cara mesmo. Tem que ouvir esse menino, gente. Tem que ouvir esse menino. Eu já veio aqui 2 vezes. Conhecimento Pois do cara é fora de tem série. que ouvir esse menino sabe das coisas. E eu vou ter que trazer o rapaz de novo aí, né? Vai ter que trazer. Cleonice vai voltar no Papo de Mulher e eu vou trazer você de novo aqui. Também, eu vejo De frente com o Já, viu? Tá bom. Eu quero você de novo numa levada no ar. Tá bom, né? Já é o outro diretor do programa, da entrevistador também, né? Entendi. Aquele jovem. É lá, aquele jovem lá, sorridente lá. Aquele negro lá, não é brincadeira não, viu? Vamos continuar aqui nos apertos. Vamos lá. No ponto de vista de vocês, como melhorar o atendimento da saúde de nossa cidade? Começa pelo atendimento. Começa pelo atendimento. Eu sou uma pessoa que eu uso o ônibus da saúde. Eu uso aquilo que eu tenho direito, né? Então eu queria até tecer uma crítica aqui, que há pessoas que acham que prestar serviço para o povo na área da saúde está fazendo por obrigação, não. Aliás, está ganhando para aquilo, tem que fazer um bom serviço, um bom trabalho.
começa justamente no atendimento. Há pessoas no serviço público que atendem você com dignidade, mas muita gente tem que fazer um curso para atendimento, ou então dá a vaga para quem está precisando, entendeu? Dá a vaga para quem precisa, porque para atender, olha, eu já estou com problema, eu já estou doente, eu chego para poder para conversar com você, você está lá com aquela cara fechada. Olha para você ver. Então começa pelo atendimento. Agora, a saúde em Monlevade não é ruim, não. A saúde em si não é ruim, não. Mas existem pontos a serem captados que são péssimos, né? Tem que melhorar o atendimento, tem que ter carinho com a pessoa, sabe? Tem que ver que a pessoa, aquilo que eu estou oferecendo, não é meu, é o governo federal que paga os remédios, é o governo federal que me paga. Aliás, nem é o governo federal, é o próprio consumidor, é os próprios cidadãos, né, os próprios civis é que pagam aquilo para mim. Então, no meu ponto de vista, na saúde tem que dar uma repaginada, começando pelo tratamento de algumas pessoas, mas eu acho que em relação a muitas cidades, eu tô falando de uma coisa que eu ouvi de um senhor semana passada. Em relação a muitas cidades, Monlevade está um atendimento até legal, até bacana. Eu não entendo, por exemplo, por que o Hospital Margarida, a gente não entende as coisas, a gente só vai entender quando a gente entrar na questão, você está entendendo? Por enquanto você ouve falar, mas você tem que entrar na questão. Você sabe do que tem que ser feito. Você sabe, por exemplo, que o Hospital Margarida, ele é um hospital bom. Ele é um hospital bom. Então, a saúde em Monlevade, ela é uma saúde boa, sim. Sim, gente. É sim. Só que tem que ter algumas coisas que tem que ser modificadas, né? Atendimento é um deles. Repete a pergunta, Paulo. Agora, Saúde. a pergunta que eu fiz para vocês dizendo da luz, né? Da água e... Melhorar o atendimento. E eu te perguntei, do seu ponto de vista, como melhorar o atendimento da saúde na cidade? Correto. O atendimento, obviamente, não depende de investimentos. A não ser, no meu ponto de vista, de uma forma de avaliação. Eu quero dizer o seguinte, ó. O atendimento, ele pode ser avaliado pelo usuário, correto? Com implementação de tecnologia. Como? Vamos dar um exemplo aí do Uber, por exemplo. Vamos dar um exemplo do Uber. Olha aqui, Falcão, presta atenção no ninguém. Vamos dar um exemplo do Uber. Ele avalia milhares de usuários no mundo todo, certo? E se aquele usuário estiver fazendo mau atendimento, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser cortado, ou talvez não vai ter um determinado benefício, que é o que pode ser feito. Inclusive, o que eu vou dizer agora pode ser também para cargos comissionados, na verdade para todo cargo de serviço público, tá? Pode ser feito pode-se medir, fazer uma avaliação no atendimento daquele determinado funcionário. Eu atendo e você atende, correto? Você me atende hoje, eu faço uma avaliação por um aplicativo do seu atendimento. Pô, gostei. Falcão é nota 10, esse cara merece uma gratificação no final do ano, correto? O que acontece? Eu te atendo mal, você vai virar e fazer lá, esse cara é chato demais, me atendeu muito mal, foi muito grosso comigo. No final do ano, existe como fazer uma avaliação, como eu estou dizendo, na implementação tecnológica, e servir de incentivo. Por que eu estou te dizendo isso? Eu vi uma frase esses dias agora no Facebook mesmo, falando mais ou menos assim, que o funcionário bom, quando ele é tratado igual ao ruim, o bom fica ruim e o ruim não melhora, correto? No serviço público é todo mundo tratado igual, desde que não seja cargo de confiança, mas é todo mundo tratado igual, correto? Então não existe um parâmetro para poder, pode existir um parâmetro para poder fazer uma avaliação de performance no atendimento. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta estimulada. Não, eu vou ser melhor do que ele para poder atender essa pessoa, porque eu tenho que ter um ponto melhor do que o dele. Afinal, no final do ano eu quero ser avaliado como melhor. Eu acredito que tudo pode ser implementado, essa questão de uma competiçãozinha, para poder melhorar, para performar o atendimento. Eu falo com você porque no serviço privado é assim que funciona.
Então a pessoa sempre está querendo atender melhor, te oferece uma aguinha, um cafezinho, o que mais você está precisando, está com calor, vou ligar um ventilador aqui, certo? Não atender no serviço público não funciona dessa forma, porque não faz diferença. Se eu te atender bem ou mal, no final do ano eu vou receber tudo igualzinho durante o ano, tudo igual. E não estou falando somente de recurso financeiro não, tá? Então eu acredito que a implementação tecnológica para fazer a avaliação vai também acabar com essa discrepância de que tem muita gente falando a respeito de gratificação de 80% para uns, e sendo que o reajuste dos servidores foi de 1%, me parece, né, o que foi aprovado, me parece que foi uma coisa desse tipo, me corrija se eu estiver falando errado. Então vai acabar com isso, por quê? Porque em determinado grau de pontuação que você atingir, você vai receber sua gratificação baseada nisso. Você já Então, teve eu acredito serviço que público? ainda não. Aí o que acontece? Mas eu acredito que tudo pode ser mensurado. Você entende? Tudo pode ser mensurado. E existe isso, pode ser implementado tranquilamente, com certeza, com tecnologia, não tenha dúvida. Muito bem. Vamos apertar o cinto mais um pouquinho, hein? Algo que os usuários têm cobrado é a mudança da empresa de transporte público de nossa cidade. Na sua opinião, você acha que a mudança realmente melhoraria o nosso transporte? Ué, eu já passei por situações adversas na escola eu acho que uma empresa só não vale não, tem que ter umas 2, 3 empresas, entendeu? Acho que tem que ter uma para poder concorrer com essa daí, mas eu vou dizer o seguinte, é como eu tô te falando, uma coisa é a gente falar aqui blá 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 blá, outra coisa é estar lá dentro analisando a coisa. Eu penso que uma empresa, eu acho que pode ter mais empresas aqui em João Molevade, tem que ter licitação, tem que dar conta da coisa, acho que é por aí, sabe? Tem que ter mais empresas para fazer concorrência, sabe? Para sair mais barato pro povo. Eu só entendo assim, tem que ter mais empresas para sair mais barato para os outros dentro do processo de licitação. Às vezes a empresa paga, vai oferecer lá 10 centavos a menos, já ajuda. Já ajuda. O Falcão, então, mais uma vez eu volto àquela questão de liberdade, né? de livre mercado. E eu acredito que a competição, mais uma vez, a competição é que vai solucionar esse problema aí. E eu estou falando não pura e simplesmente de abrir espaço para mais uma nova empresa. A lei da oferta e da procura, né? Sim, exato. Só que acontece, eu acredito que, por exemplo, determinadas linhas de ônibus, aquelas que estão deficitárias no atendimento, elas podem ser colocadas algumas microempresas, como por exemplo, Falcão tem um micro-ônibus, certo? E vai fazer o atendimento nessa linha também, vai participar da concorrência com outros micro-ônibus para poder fazer esse atendimento. Por quê? A empresa que ganhou a licitação, como o SCOM, por exemplo, e ela não está dando conta de fazer um atendimento satisfatório, volta a repetir com o mesmo processo de avaliação que eu acabei de dizer agora, tipo no Uber, por exemplo, no aplicativo. Então, tipo assim, para determinadas bonificações, vamos dizer assim, a pessoa ela começar a ter interesse em fazer cada vez melhor. Se você coloca, por exemplo, você pega um Uber hoje, antigamente você pegava um táxi. Às vezes, não estou dizendo que é sempre não, e não são todos, tá? Mas na grande maioria das vezes você pegava um cara carrancudo, te atendia mal, você tinha que colocar a mala no porta-malas, mas você tinha que pagar o táxi, você tinha que ir com o cara. Hoje você entra num Uber, você paga barato, é rápido, o cara te dá água, bala, só não oferece café porque é até perigoso entornar lá dentro. E mesmo assim eu acredito que alguns ainda fazem isso. E faz de tudo, liga ar-condicionado, às vezes o taxista não... O cara não tinha coragem de abrir a janela do carro para não entrar poeira, tipo assim, para não entrar poeira, mas não ligava o ar para economizar. Então o que acontece? Com o serviço público, no caso do transporte público, né, eu acho que poderia ser feito da mesma forma. Espremer realmente a cada uma das empresas através da concorrência. Ó, não gostou, não está achando que está dando pouco dinheiro? Vai embora e dá espaço para outro. Porque outro com certeza vai querer. Eu gostaria, por exemplo, de ser atendido em qualquer linha de ônibus pelo Falcão com o ônibus dele. Eu tenho certeza absoluta que até a aguinha. Com certeza. Correto? E outra coisa, muitas vezes a passagem de ônibus dentro de Monlevade ela custa mais caro do que a daqui para Belo Horizonte. Por quê? Eu sento nesse banco, pago a minha passagem. Desço 2, 3 pontos depois.
sobe outro e você entra no mesmo lugar. Vai somando até chegar no final. Quanto que deu ali? Eu acredito que tem linhas que são deficitárias. Só que quando vai fazer o valor da passagem... Vazio também. Sim, então é isso que eu estou dizendo. Quando tem linhas deficitárias. Então essa linha, por exemplo, não é interessante para a Inscom, mas talvez seja interessante para alguém que tem um micro-ônibus. Ou a própria Inscom implementar um micro-ônibus para poder competir com aquele que vai perder a linha dele. Então o negócio é a competição. E eu acredito que a competição vai melhorar mesmo a situação. Muito bem. Vamos lá mais um pouquinho, hein? Na opinião de vocês, o poder público pode ajudar a cultura e os artistas da cidade? Nossa, Deus, pegou no meu pé. Agora que é. Vou falar com você. Vamos levar nesse ponto aí, que me desculpe a senhora secretária da cultura, ou diretora da cultura, melhorar essa cultura de uma levagem. Eu sonho com isso. Eu passo ali perto do PA, eu vejo aquele pavilhão assim, eu sonho com assim um encontrão final de semana da galera, eu sonho com a volta dos festivais, eu sonho com encontros de corais, eu sonho com concursos de dança, eu sonho com movimento, eu amo essas coisas demais, sabe? João Levade tem que melhorar na área cultural, porque isso aí, isso é educação, rapaz, isso é educação, isso é doutrina, isso pra mim é doutrina, é mais que educação, isso pra mim é doutrina, sabe? Olha, eu cantei no coral durante mais de 20 anos da minha vida, teatro, a música, fanfarra, sabe? Minha vida inteira foi movimentada, isso me fez respirar, isso me fez viver. Eu amo cultura, eu respiro cultura. Você acha que apaixonada com isso. Você acha que eu gosto de cultura? Não, gosta muito. Senão você nem estava aqui, você estava dirigindo seu ônibus. Hoje, falando da cultura, né? Eu vou até entrar no assunto um pouquinho. Eu tenho um evento aí que chama Encontro Jovem Guarda. Totalmente é um evento de resgate à cultura. Você sabe que foi hoje o é um dos primeiro maiores baile bailes que de eu uma fui. levade. Você sabe que Da foi o Falcão primeiro, Turismo. o primeiro baile que eu fui foi o seu, sabia? Da minha vida. Não, eu não gostava muito de baile, não. Sim. Eu achava assim, baile, esse negócio assim, sabe, ter que passar a noite inteira na rua e tal. Mas eu fui, eu gostei, sabe? Mas a cultura de Molevade tem que fazer vários projetos. Esses projetos têm que ser colocados em prática. E senão eu não sei o que vai ser. Nós não temos nada para fazer fim de semana, meu Deus. Tá osso, sabe? As cidades adjacentes, elas estão mais ricas em termos de cultura do que a gente. Tem muito mais coisas para você poder ir. Eu sonho com isso. Eu respiro isso. Sabe, várias modalidades ao mesmo tempo para a turma encontrar nos finais de semana. Isso é muito bom. Se Deus quiser, nós vamos fazer um projeto de ponta. O que acontece, Falcão? É exatamente o que eu estava falando anteriormente a respeito de que Molevade pode ter um evento todo final de semana sem repetir um durante o ano inteiro. O que acontece? Mas não vai repetir. Não, pois é, mas aí veja bem. Cultura se não repete. É bom demais. Então, veja bem. Se todo final de semana pode ter um evento, eu volto a repetir que a cultura ela não pode ser, por exemplo, voltada pura e simplesmente sempre para aqueles que gostam de determinadas ações na cultura. Exemplo, o Falcão gosta do... Não, Jovem Guarda. Encontro Jovem Guarda, Encontro Jovem Guarda. Eu conheço, por exemplo, eu tenho um amigo, ele é muito conhecido em Molevade, região, na verdade ele é conhecido praticamente do Brasil todo. Ele é conhecido em Molevade como Catraca, pra falar que é verdade, eu nem sei o nome dele. Que isso? Mas ele é um jovem, porque ele é conhecido como Catraca, eu não sei o nome dele. O que acontece? Ele é um jovem empreendedor, tá? Ele que faz essas presepadas aí com os carros aí de rebaixar carro e tal, essas coisas todas. Mais uma vez eu volto a falar a respeito do que eu conheço, De carro. né? Exatamente. Eu tive conversando com o Martino há poucos dias agora a respeito de cultura.
Inteligente aquele cara, tá? Marcos Martins. Tem que Meu ouvir o que o amigo, cara fala. a gente bate papo. Eu gosto mais de conversar com ele. O que que acontece? Porque ele é uma pessoa que gosta de determinadas áreas culturais, mas ele não impõe isso para as pessoas. E quando eu falei com ele a respeito disso, Martim, puxa vida, a gente tem que atrair o jovem para cultura. Mas como a gente fazer isso? Gente, mas entendendo o que o jovem está querendo. Existem eventos, por exemplo, em Águas de Lindóia, cara, que são coisas formidáveis. Aquilo que você bate o olho e vê, tipo assim, puxa vida, aquilo sim, aquilo realmente é uma expressão de arte. O cara coloca em algo material aquilo que ele está vendo. Eu falo com vocês por quê? Porque eu, mais uma vez, não parece, mas é verdade, eu desenho, tá? Eu gosto de desenhar, gosto de fazer desenho, minha esposa, por exemplo, de vez em quando. Desenho em parede, na verdade, se me der um lápis, eu fico louco. Então o que que acontece? Eu gosto de desenho, mas tem muito jovem que não gosta, mas tem jovem que gosta de exprimir o seu pensamento em um outro material que seja, por exemplo, um carro, uma moto, numa pedra, num pedaço de pau, não importa no que. Então, tipo assim, a partir do momento que entende que existe espaço para todas essas áreas culturais, aí eu acredito que tem como fomentar a cultura. O que eu quero dizer é o que eu não posso impor para as pessoas aquilo que é bom para mim, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto. E sim respeitar e ouvir as pessoas para poder entender. Não vou dizer assim qual que é a onda do momento não, porque volto a repetir que a cultura do carro ela é algo que está intrínseco aí na sociedade do modo geral, tá? Então eu acho que tem que fazer essa avaliação mais abrangente do que é cultura, incluindo a juventude, porque é o jovem de hoje que vai fomentar a cultura no futuro. Então vamos lá, vou apertar vocês mais um pouquinho para o ar ficar mais ofegante, né? Como preparar melhor nossos jovens? E para você, o que o legislativo pode fazer para ajudar na qualificação de nossos jovens? Você acredita que você falou e eu viajei, que agora não prestei atenção no pergunta. Como preparar melhor nossos jovens? E para você, o que o legislativo pode fazer para ajudar na qualificação dos jovens? Vou deixar você saber primeiro. Perfeitamente. Respondem. Olha só, essa questão de qualificação, a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte. A qualificação ela é feita para cumprir um objetivo, de atender a uma determinada demanda, que é qual? Dos empregadores, concorda comigo? Ok? O problema todo do poder público, eu não sei se é a nível Brasil, mas pelo menos em João Molevade, é exatamente não ouvir aquele que cria essa demanda, que são quem? Os empresários. Não existe comunicação com o empreendedor. Exemplo, a Simon. Gente, eu acredito que a Simon ela tinha praticamente que ter um gabinete dentro da prefeitura. Por quê? Para poder girar a economia. Você entende o que eu estou dizendo, Falcão? Sim. Para quê? Esses jovens vão ter oportunidade a partir do momento que começar a observar o quê? Vou voltar de novo na oficina mecânica. Cara, em João Molevade tem uma oficina mecânica em cima da outra, tem mais de 100, eu garanto pra você, com certeza absoluta. Bem mais de 100. Deve ter umas 200 já, porque de um tempo para cá abriu muita. E não existe qualificação para essa área, na área que eu atuei nela. Eu tive que ir a Belo Horizonte várias vezes e passar um dia todo com um copo de suco e 6 pastel. Por quê? Eu não tinha condições de me manter financeiramente estudando e almoçando. Então eu tinha que passar dessa forma. Mas eu tive que sair daqui a João Molevade. Nem todo mundo tem condições de fazer, nem isso que eu fiz. Então a gente tem que fazer o quê? Trazer isso para cá, compreender, ouvir aquele que realmente tem, que vai criar essa demanda. A partir do momento que faz isso, é que a gente vai entender o que tem que ser feito. Você conhecer o problema, opa, existe uma demanda aqui. Nós temos que criar essa oferta. Então a qualificação ela tem que ser voltada para isso. Tem qualificação em Molevade, por exemplo, pura e simplesmente para poder atender quem? Indústria. Correto? Sim. Tem o Senai. Olha se o Senai tem algum curso automotivo, ou de eletrônica automotiva, qualquer coisa. O mais básico que seja. Uma eletrônica básica. Não tem. Atende somente a indústria. Então fica difícil realmente de qualificar o jovem para poder colocar ele no mercado e ele ter a oportunidade do seu primeiro emprego, né, da sua possibilidade de se tornar uma pessoa qualificada praticamente. Então eu acredito que tudo isso tem que fazer o quê? CDL e a Simon, poder público. Especialmente a Simon. Eu falo com você porque eu tenho muito contato com as pessoas de lá. Tem, por exemplo, o Eduardo Drummond. É uma pessoa especial. Acredito que se um dia você tiver a oportunidade de trazer ele, que traz, que só tem a acrescentar. Anota aí, mano. Não dá.
Ó, Vamos procurar o contato. não desse tem uma jovem. palavra desperdiçada, Sim. tá? Pode ter certeza absoluta. Nós Só tem a trazer acrescentar. aqui. Eduardo Drummond. Eduardo Drummond. Tem Se tiver o certeza contato, absoluta. depois você passa pra gente. Perfeitamente. Beleza? Uma pessoa especial, tenho certeza que vai ter a simplicidade de virar para você e falar assim, não, Falcão, tô aí, vou aí, com o maior prazer. Porque uma pessoa especial só tem a acrescentar. É um cara que tinha que ser escutado, ouvido, para poder determinar rumos de como a gente vai criar oportunidades para um primeiro emprego, oportunidade para o jovem. Pode ter certeza absoluta disso. Tudo parte desse entrosamento comunicativo aí, né? Essa comunicação que tem que haver entre esses setores de representatividade. Muito bem. Eu quero fazer uma viagem no tempo aqui. Há vários anos, há muitos anos, acho que é 2000, alguma coisa, eu era vice-diretora no Parreiras. E aí lá nós tínhamos o curso técnico em enfermagem. Então o curso técnico ia ter a sua terminalidade naquele ano. Eu me lembro de que eu falei com as meninas, olha, nós vamos desfilar 7 de setembro. O povo desfilou, todo de branquinho, com a tarja preta, despedindo da enfermagem. E alguns anos depois, 2016, Deus me deu a oportunidade de estar à frente do Parreiras e de um trabalho através do trabalho de equipe junto à Secretaria de Educação, porque você nunca faz nada sozinho. A Secretaria de Educação e a Superintendência Regional de Ensino colocar os cursos técnicos lá no Parreiras. Então nós tivemos vários cursos técnicos e o último que eu tinha meu sonho era a enfermagem. Porém os cursos técnicos, eles não dão assim muito suporte para as pessoas. Nós ainda nós precisamos de mais. Olha, acabou o curso de Química do Enem. Por quê? Tem que voltar. Tem que voltar. Os cursos técnicos na área de saúde, que tinha enfermagem, lá no Parreiras tem pouca turma. Tem que voltar. Tem que atender enquanto tiver jovem querendo, tem que voltar. Os cursos técnicos na área de segurança pública, tem que voltar. Tem que ter curso na área de segurança. Então, mas isso tudo, como é que faz? Primeiro, olha, fecharam Santana. As nossas escolas estão assim, sabe? Mas também, como é que o Estado também vai pagar uma escola com 2 turmas, né? Tipo, com 2 turmas. Vai pagar água, luz, funcionário, etc, etc, etc. Então, o que ele faz? Ele junta. Aí eu penso assim, que tem que dar uma repaginada na educação. A educação, para mim, a questão da qualificação, ela tem que voltar à tona. E a gente tem que amarrar o projeto para os meninos irem para as empresas, já fazerem os estágios, se possível remunerados, entendeu? Tem que fazer essa ponte. Outra coisa também, não é só a qualificação, porque o pré-ENEM, por exemplo, ele tem que existir. O aluno sai no 3º ano, ele quer fazer o ENEM, é uma prova de 180 questões, que eu não sei para que isso tudo, né? Ele faz a prova lá e para ele dar sequência, mas só que o aluno que está lá no cursinho particular, ele leva vantagem. Então, no Monlevade tem que ter o pré-ENEM, tem que voltar mais cursos técnicos, qualificar, voltar os cursos técnicos que estavam. E isso é perfeitamente possível, sabe como? Você monta processo, você monta demanda, que é o que ele está falando aí, ó. Você monta demanda e prova para o superior que tenha demanda. Se tiver demanda, os órgãos superiores implantam. Só que não implantaram até agora foi com preguiça do povo aí, ó, que não tá mexendo lá, sabe? Preguiça de fazer, porque é só montar o processo, dá trabalho. Então o povo não quer nada que dá trabalho, não. E aí fica difícil. Aí eu falo mesmo. Já falou? Já tá falando. Pois é, dá trabalho montar processo.
levar adiante, trabalhar na frente, buscar a frente, sabe? Fazer essa demanda, ela começa com a população, sabe? Você tem que estar lá no meio do povo perguntando o que é. É isso. Muito bem. Uma pergunta para os dois, de sim ou não. Pois não. Vocês já tiveram experiência na área pública? Eu a vida inteira. Parece que eu nasci lá. E você? Né? E você, César? A não ser como prestador de serviço independente, nunca tive nenhum, nunca trabalhei no serviço público de modo nenhum. Você hoje, como candidato ao pleito de vereador em João Monlevade, eu gostaria que você deixasse seu recadinho para a população de João Monlevade. O microfone é todo seu. Perfeitamente. Então, durante essa conversa que a gente teve aqui agora, me veio à memória algo que eu li num livro, salvo engano, de Napoleão Hill. Que toda obra, grande ou pequena, ela nasce de um sonho, de um desejo de realização. E ter fé não é apenas acreditar que esses sonhos e desejos vão se realizar, mas sim fazer uso de cada ferramenta e oportunidade que Deus coloca em nosso caminho. Eu acredito que essas eleições, elas são a oportunidade. Eu posso ser essa ferramenta para realizar o nosso sonho de ter uma grande cidade. É esse o recado que eu quero deixar. Conto com o seu apoio, com o seu voto e com as suas opiniões o tempo inteiro, antes, durante e depois das eleições. Agradeço a oportunidade de falar e passo a palavra para a mestre professora. Eu vou ser bem sucinto. Ser servidora pública é uma coisa muito importante, porque ser servidor público é estar a serviço da população o tempo todo. Como eu disse, eu não estou professora, eu estive diretora, eu estive vice-diretora, eu estive proprietária de cursinho, eu sou professora, que é o que Deus me fez. Eu convivo com os alunos, eu amo os alunos, eu sou apaixonada por eles sabem disso. Eu estou entrando como candidata não para resolver as problemáticas gerais, mas é para junto, ouvir, colocar no papel, ser representante, ser porta-voz e tentar o processo de mudança naquilo que não está legal, naquilo que não está funcionando. Então, eu sou a tia Cléo, professora Cleonice, e o número que eu estou com ele é difícil. 2, 3, 4, 5, 6. Guardou? Ó, eu esqueci desse detalhe, tá? 25.380. Não tem como esquecer de César Ganda, tá? Pois é. Mariana, vamos aos agradecimentos, né? Senão os meninos vão esquecer de mim também, né? Esquecer de você. Seus meninos, fala de seus meninos aí. Loja Brasil Nacionais e Importados, Arte Móveis Planejados, Agropecuária Mundo Animal, Supermercado Fraga, Faculdade à Distância Uniacel, Internet Vero, FF Segurança e Monitoramento, Da Lua Presentes, Pneus Arte, Lulu Festas Infantis, Tendência Moda Íntima, Falcão Turismo e Pizzaria e Restaurante Sabor Divino. Então é isso aí, moçada. Estaremos de volta aqui novamente amanhã com o entrevistado Adnei. Adnei do PC do B. E eu termino... Adnei ou Ednei? É Adnei, parece que é o nome. É professor? Eu não sei se ele é professor. Né? Então, encerramos por aqui, mas vamos levar no ar Obrigada, Falcão. com a seguinte palavrinha para ficar guardado na mente de vocês. A vantagem de ter uma péssima memória
é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas, como se fossem a primeira vez. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta. Até amanhã com o Molevade no Ar. Aquele abraço.